Caríssimos amigos do curso Referência, é um prazer estar com vocês aqui. Nós vamos trabalhar a disciplina Direito Penal Militar, mais especificamente o Código Penal Militar. É um dispositivo que vem caindo corriqueiramente nos nossos concursos, então é importante que vocês o conheçam. Não vamos estar aqui trabalhando com doutrina, com jurisprudência, ok? Vamos trabalhar sim com a parte que vem efetivamente caindo nos concursos. Então o nosso foco aqui, senhores, é a questão do concurso, ok? Muitas regras, lógico, que vão comportar discussões doutrinárias, jurisprudenciais, que podem até ser feitas, mas nesse contexto não é o caso, não é o importante para nós, ok? Os artigos que vêm mais caindo na prova, eu vou destacá-los como uma possibilidade da gente estudar mais, conhecer mais, porque a probabilidade dele vir na prova é muito maior, ok? Então, estamos à disposição de vocês durante o dia, durante a noite, nos acione nos canais disponibilizados pelo curso, através de WhatsApp, através de e-mail, através do contato com o professor direto no site, ok? Estamos à disposição. Vamos dar início então, senhores, à nossa matéria, Código Penal Militar, e vamos iniciá-lo com a questão do artigo 9º. O artigo 9º, senhores, é um artigo extremamente importante para que conheçamos. Só que, senhores, antes de adentrar efetivamente no artigo 9º, temos que contextualizar a questão do que é crime. Justamente para que, quando entrarmos na matéria efetivamente, que vocês tenham conhecimento e não precisem de decorar nada. Tudo vai ser de uma forma bastante tranquila. Vamos lá. Senhores, quando a gente trata de artigo 9º, o artigo 9º tinha um alcance antes de 2017 e passou a adquirir um alcance muito modificado a partir de 2017. Então, senhores, já de início, eu tenho que trazer isso para vocês. Antes da lei que alterou o artigo 9º, para eu falar em crime militar, o crime tinha necessariamente que estar previsto no Código Penal Militar. Vamos dar um exemplo. O crime de tortura está previsto na lei de tortura. Então, mesmo que um policial militar cometesse um ato tipificado por tortura em serviço, em decorrência da função, ele não seria julgado pela justiça militar. Por quê? Porque aquilo ali não era crime militar. Crimes militares eram só aqueles que estavam no Código Penal Militar. Com a alteração, crime militar pode ser qualquer crime previsto em lei penal. Então, a tortura hoje pode ser tida como crime militar. O abuso de autoridade pode ser tido como crime militar, apesar de não estarem descritos no Código Penal Militar. Caríssimos, além da previsão legal, a lei anterior falava que, além de estar previsto no Código Penal, era necessário que o fato se enquadrasse nas hipóteses do artigo 9º. E isso se repete aqui. Então, há mudança com a alteração. Hoje, é necessário apenas, para eu falar em crime militar, que o fato se enquadre em uma das hipóteses do artigo 9º. Enquadrou, eu tenho o crime militar. Eu tenho o julgamento pela justiça militar. Quando eu trato de crime, eu tenho que saber o que é crime. E se eu buscar na letra da lei, eu não consigo encontrar um conceito de crime, nem no Código Penal Comum, nem no Código Penal Militar. Mas a doutrina e jurisprudência, majoritariamente, trabalhando esse conceito por grande tempo, chegaram a um conceito que é aceito quase que por 100% dos operadores do direito, que o crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico, que significam a mesma coisa, e culpável. Vejam bem, quando eu falo em crime, então, senhores, eu tenho que ter 3 elementos.
Se um desses elementos falta, eu não tenho conceito de crime. Se eu não tenho conceito de crime, eu não tenho crime, senhores. Então, para eu falar em crime, eu tenho que ter um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Tem que ter os 3 elementos. E dentro de cada um desses elementos, existem subelementos que, somados e existentes, vão dar origem a este elemento que compõe o conceito de crime. Senhores, não é o nosso objetivo estudar o conceito de crime e os seus subelementos, mas eu tenho que saber o que é crime. Então, de uma forma muito superficial, sem trabalhar todos os elementos, eu vou deixar claro para vocês o que é crime. Caríssimos, de uma forma muito superficial, o que seria o fato típico? O fato típico seria, com o meu comportamento concreto, eu encontrar um enquadramento na lei. Está previsto lá que matar alguém é crime, confere? Vamos lá, aquilo está previsto no abstrato, na lei. Vamos puxar para o caso concreto. Quando eu tiro a minha arma e tiro a vida de alguém, o fato concreto, aquela minha ação de tirar a arma e tirar a vida de alguém, quer dizer, este fato concreto se enquadra perfeitamente na letra da lei, o matar alguém. Então, o fato é típico quando eu consigo enquadrar o fato concreto no fato previsto na lei de forma abstrata. Vamos caminhar. Mas não basta que eu enquadre perfeitamente o fato concreto na lei. Isso é um dos elementos do crime. O segundo elemento é a antijuridicidade ou ilicitude. E eu vou falar que o fato é antijurídico ou ilícito, ou seja, contrário à lei, quando o autor, com a sua conduta, não enquadra nas excludentes de ilicitude. Então, este conceito de antijuridicidade ou ilicitude, eu vou trabalhá-lo por exclusão. Se não existir enquadramento em nenhuma das excludentes de ilicitude, o fato aí sim é antijurídico ou ilícito. Isso quer dizer que quando eu tirei a vida no concreto de um indivíduo, o fato pode até ser típico, até enquadrar perfeitamente na letra da lei. Mas pode ser que eu esteja agindo em legítima defesa. Aquele indivíduo tentou me agredir com uma faca e, em decorrência disso, eu acabei desferindo-lhe um tiro e tirando a sua vida. Então, o meu fato, apesar de ser típico, ele não é antijurídico ou ilícito, porque a excludente de ilicitude, legítima defesa, exclui a antijuridicidade, exclui a ilicitude. Isso quer dizer que um comportamento que a princípio era ilícito ou antijurídico vai se tornar lícito ou jurídico, ou seja, de acordo com o que prevê a lei. A lei, quando enquadra nessas excludentes, ela fala que o fato deixa de ser antijurídico ou deixa de ser ilícito. Por quê? Porque o fato encontra-se previsto pelo direito. Ok? Bom, culpabilidade é aquele que merece ter a sua conduta reprovada socialmente. Então eu vejo a culpabilidade como um comportamento que tem que ser reprovado socialmente. Ok? Vejam bem, é culpável aquele que pode ser culpável, que pode receber pena. Então, um dos elementos da culpabilidade é a imputabilidade. Aí eu vou conseguir entender o menor, senhores. Por que o menor mata, fato típico, ou seja, matou, aquela conduta está descrita na lei. Matou, beleza. É fato típico? É. Está previsto. Bacana. Por que ele não comete crime, então, professor, se ele não agiu nas excludentes de ilicitude? Ou seja, o fato é antijurídico. É por causa da culpabilidade. Isso aqui, senhores, esses subelementos são chamados de excludente de culpabilidade, ou seja, se eu enquadrar nessas situações,
o fato que eu pratiquei deixa de ser culpável, ou seja, o fato deixa de merecer reprovação social, que é o caso do menor. Imputável é aquele que tem capacidade de receber pena. Inimputável é aquele que não tem capacidade de receber pena. A nossa lei fala assim, o menor, ou seja, aquele que tem menos de 18 anos, é um ser que não tem capacidade de entender o que é lícito e o que é ilícito. Ele não tem capacidade de se autodeterminar com esse entendimento. Então, ele é um ser que é inimputável, ou seja, não tem capacidade de receber pena. Se ele não tem capacidade de receber pena, é inimputável, isso é uma excludente culpabilidade, eu não tenho o terceiro elemento do crime. E o que eu falei? Quando falta um elemento, eu não tenho conceito de crime. Percebem? Então, meus amigos, neste caso, o menor não comete crime é por causa disso aqui, ó, que ele é inimputável, isso é excludente de culpabilidade. Ok? Vamos continuar. O crime militar existe diferente do crime comum, por quê, professor? Por que existe toda uma sistemática voltada para o crime militar? Porque, senhores, é diferente. No crime militar, eu tenho uma proteção às instituições militares, que vão trabalhar com o quê? Com disciplina e hierarquia. Isso não é trabalhado no Código Penal comum, senhores. É diferente. A vida militar é diferente. Então é por isso que existe um tratamento diferenciado aqui. Outra coisa, eu não posso confundir crime com transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar é tratada em âmbito administrativo. Transgressão disciplinar não é tratado pelo Poder Judiciário, ok? Transgressão disciplinar é uma manifestação muito elementar do fato. Então vamos entender isso aqui, por que a gente tem que fazer essa distinção. Eu posso estar diante de um fato onde eu tenho um policial militar que dormiu em serviço, ok? Está lá previsto no Código Penal Militar que dormir em serviço é crime. Mas eu posso ter a mesma conduta que não enquadra em crime, que vai ser tratado como transgressão disciplinar. Ué, professor, assim embananou tudo. Não, não embananou, presta atenção. Para ser crime, o dormir em serviço, o militar tem que gerar alguma probabilidade de dano à instituição. Então, um sentinela, quando ele dorme na guarita do quartel, isso quer dizer o seguinte, que por mais que ele dormiu ou cochilou durante um minutinho, o quartel ficou desguarnecido. Existia possibilidade daquele quartel ser invadido. Então, o dormir em serviço dele vai ser criminalizado. Agora, o PM lá da administração que dormiu em cima do teclado do computador, esse não vai ser criminalizado. Por quê? Porque o dormir em serviço dele não gera essa probabilidade de dano à instituição, probabilidade de dano ao serviço fim dele. Não gera, ok? Então, como não gerou, é uma manifestação muito elementar, muito mais simples. Então, ela vai ser tratada em âmbito administrativo, ok? E vejam bem, hoje foi o que nós falamos. Para eu falar em crime militar, nós falamos que o fato tem que encontrar uma das hipóteses do artigo 9º. Tem que se encaixar em uma das hipóteses do artigo 9º. E o artigo 9º é taxativo. Ele traz aquelas hipóteses e ponto final. Não existe a possibilidade de uma nova hipótese que não está prevista no artigo 9º. Ok, senhores? Então, vamos passar agora efetivamente para o artigo 9º. Senhores, artigo 9º, consideram-se crimes militares em tempo de paz. Meus amigos, antes da gente entrar nos incisos e nas alíneas, eu afirmo para vocês categoricamente que este artigo é o artigo que mais cai nas nossas provas. É o top 1. É aquele artigo que, de 100 questões, 80 são dele. Então, senhores, esse artigo tem que estar na sua mente, não pode sair. Tem que estar na sua mente. Tranquilo? Mesmo que a questão não seja especificamente das alíneas ou incisos,
ela relaciona ao artigo 9º. Ela traz relação ao artigo 9º. Se você está tratando de um crime, de repente ele vai te falar de um crime e vai te perguntar se é crime militar, se não é crime militar. Então, este artigo 9º tem que estar na mente. Temos que conhecer mesmo. Vamos lá, inciso 1º. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso da lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Isso é o que a gente chama de crime militar próprio ou crime propriamente militar. É aquele crime que é muito próprio da caserna, ok? É aquele crime que está afeto realmente à função militar do indivíduo. É um crime todo especial. Se eu procurar lá no Código Penal Comum, eu vou achá-lo? Não vai achar. Ou se eu achar alguma coisa próximo a ele, é diferente. Ok? Então, quando este crime está aqui no Código Penal Militar desse jeito, ele é um crime que é todo específico mesmo para a caserna. Por exemplo, deserção, não tem. Se o funcionário privado faltar serviço, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser demitido por justa causa. Mas ele fica preso? Não, não fica preso. Aqui é diferente, gente. Aqui, se o militar abandonar o serviço por mais de 8 dias, ele gerando esse dano todo, ele vai ser preso, isso é crime. O dormir em serviço, um funcionário público comum dorme em serviço, ele vai ser punido administrativamente. O policial militar, ele pode ser preso em flagrante, ok? Então, são crimes próprios da caserna, motim, revolta, violência contra o superior, recuso de obediência, assim vai. Vários outros. Caríssimos, agora eu quero que vocês entendam o final do artigo. Olha só, está falando assim, ó, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Qualquer que seja o agente é qualquer mesmo. Pode ser civil, militar da ativa, militar da reserva, reformado e assim vai. Só que entenda uma coisa. O inciso 1º tem aplicação direta, sem análise de outros dispositivos, quando o crime for propriamente militar, relacionado ao militar da ativa. Por quê? Porque se for outro, qualquer que seja o agente aqui, por exemplo, se for um civil, se for um militar reformado, se for um militar da reserva, não basta que eu olhe apenas o inciso 1º. Eu tenho que caminhar lá para o inciso 3º, que fala justamente dessas pessoas como autores de crime militar. Então, para o militar da reserva, reformado ou civil, praticar um crime que seja propriamente militar ou que seja impropriamente militar, ele tem necessariamente que ter a sua conduta enquadrada em alguma das alíneas do inciso 3º. Então, senhores, quando falou que o civil, o militar da reserva, o reformado cometeu um crime militar, qualquer que seja ele, analisa direto o inciso 3º. Porque o fato tem que se enquadrar em uma das alíneas daquele inciso. Vamos lá. O inciso 2º, senhores, foi a bola da vez. Foi um inciso que foi modificado demais. Vejam bem, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados. Meus amigos, essa lei aqui, ela gerou uma revolução tremenda na justiça militar. Crimes que eram tidos aqui no inciso 2º, eram aqueles crimes do Código Penal Militar que tinham a mesma definição do Código Penal Comum. Lesão corporal, homicídio, roubo, que está definido da mesma forma nos dois dispositivos. O que essa lei fez? Essa lei pegou e falou assim, não, para ser crime militar, não são só aqueles que estão no Código Penal Militar, não. Qualquer crime, ou seja, qualquer dispositivo que esteja previsto na legislação penal como um todo, que esteja lá no Código Penal
comum, na lei de trânsito, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei de licitação. Todos esses crimes previstos podem ser crimes militares. O que aconteceu aqui, senhores? A Justiça Militar, que tinha uma competência pequenininha, ela recebeu uma competência gigantesca. Os processos que antes de 2017, antes da lei, 13 de outubro de 2017, estavam lá na Justiça Comum, terão que ser recambiados para a Justiça Militar. Ok? Os inquéritos abertos de tortura, abuso de autoridade, apurados pela Polícia Civil, vão ter a sua competência puxada para quem? Quem apura crimes militares? Quem? Os comandantes de unidade, autoridade, polícia judiciária militar. Vão ser transformados em inquérito policial militar. Não mais apurados pela co-irmã. Ok, senhores? Então, essa lei 13.491, ela alargou a competência da Justiça Militar. Alargou. Por demais. Ok? Vamos lá. Senhores, com a alteração, então, mesmo os crimes que não estão lá no Código Penal Militar e que estão lá na Lei Penal Comum, abuso de autoridade, tortura, lá no Código Penal, por exemplo, aqui no Código Penal Militar não tinha um crime de aborto, mas no Código Penal Comum tem. Então pode ser crime militar hoje, antes não era. Poderão ser tidos por crimes militares. Por que poderão ser tidos? Porque tem que enquadrar nas alíneas do inciso 2º. Se não enquadrar nas alíneas, ele não vai ser crime comum, não vai ser crime militar, vai ser crime comum. Tá certo? Agora vejam bem, quem investiga crime militar? Autoridade, polícia judiciária militar. Quem julga? Justiça militar. Então isso tudo vai vir, se a gente tinha uma gama de inquérito policial militar para apurar, hoje essa gama de inquérito ela vai triplicar, quadruplicar e assim vai, tá? Então vamos lá. Vejam bem, como o inciso 3º trata da autoria civil, militar da reserva e reformado, quando eu falo do inciso 2º, eu estou falando dos casos em que o militar da ativa pratica o crime. Então, o inciso 2º é o crime onde o autor é um militar da ativa. Falou que é militar da ativa que comete crime, você vai se perguntar assim, é crime propriamente militar? Se for, inciso 1º. Independente de ele estar de folga, de serviço, de licença, etc., inciso 1º. Se não for crime propriamente militar, inciso 2º. Aí eu tenho que analisar as condições, a linha A, B, C e assim vai. Se quem cometeu o crime foi um civil, militar da reserva ou militar reformado, eu já vou para o inciso 3º. Tranquilo? Vamos continuar. A linha A do inciso 2º fala assim, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Esse cara aqui, senhores, o assemelhado, já era há muito tempo, não existe mais. Esse camarada aqui, por conta funcional, por conta do seu exercício funcional, que era semelhante demais a algumas funções típicas das Forças Armadas, a função do camarada equiparava a função de um capitão. Ele era considerado assemelhado. Então ele tinha direitos assemelhados ao capitão, ele tinha deveres assemelhados ao do capitão e assim ia. Só que hoje não existe mais. Essa figura do assemelhado ela foi extirpada, não existe mais. Então não precisa nem de lê-lo aqui. Por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Ou seja, estou falando daqui de um crime envolvendo 2 militares da ativa. Meus amigos, para ser crime militar nessa circunstância, nós não fazemos mais nenhuma consideração, não existe nenhuma outra condição.
Militar da ativa, cometeu crime militar contra outro militar da ativa, já era, é crime militar. Então, lesão corporal, tá os dois militares dentro de uma casa noturna, curtindo uma música bacana, de repente os dois se desentenderam. Sem conhecer um do outro, entraram em luta corporal, um lesionou o outro. Ao final, a guarnição que chegou para atender a ocorrência identifica. Um é policial militar, o outro também é policial militar, da ativa, os dois. O que isso deu? Crime militar, apurado através de IPM ou APF, julgado pela Justiça Militar. Tranquilo? Vejam bem, a linha B fala assim, ó, por militar em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Caríssimos, na linha B, eu tenho novamente, quem é o autor? Militar da ativa. Quem é a vítima? A vítima agora pode ser militar da reserva, reformado ou civil. Então a vítima mudou, não é outro militar da ativa. Eu tenho um militar da ativa tendo por vítima um militar da reserva, reformado ou um civil. Prestem atenção, senhores. Neste caso, a lei me pede uma condição. Fala assim, ó, só vai ser crime militar se o fato ocorrer em lugar sujeito à administração militar. Militar da ativa se desentendeu com o militar da reserva por problema envolvendo condomínio, os dois moram no mesmo prédio, o militar da ativa lá dentro do prédio foi e bofeteou a cara do militar da reserva. É crime militar? Não, crime comum. Ok? Vai se resolver na justiça comum. Ah, e se o mesmo fato, aconteceu lá dentro da administração militar, dentro do quartel, no pátio do quartel, jogando bola na quadra do quartel, aí é crime militar, porque o fato ocorreu em lugar sujeito à administração militar. Senhores, quando a lei fala assim, lugar, é espaço físico, ok? Uma quadra, um banheiro, ok? Uma sala que seja administrado pela instituição. Pode ser um local alugado, pode ser um local próprio, não interessa. Mas quem gerencia, quem administra, quem dita as ordens ali é a administração militar, então esse local é o tido por lugar sujeito à administração militar. Ok? Continuando. Vejam e sintam a diferença da linha C para a linha B. Nessa transição, a linha B para a linha C, é que muitos erram em concurso público. Cuidado com isso aqui. Olha a linha C. Por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Vocês concordam comigo quando eu falo assim, por militar em serviço ou atuando em razão da função? Eu estou falando do militar da ativa também? O militar da reserva, ele pode estar em serviço? Ele pode estar em razão da função se ele não a tem mais? Não, então eu estou falando novamente do militar da ativa. Só que aqui, senhores, eu estou falando do militar da ativa numa condição mais especial, mais específica. Na linha B, vamos retornar, nós falamos apenas por militar em situação de atividade. Quando a gente fala por militar em situação de atividade, que equivale ao termo militar da ativa, nós estamos falando do militar em qualquer situação, estando ele de férias, de licença, ok? Dispensa, não interessa, tudo isso aí, o militar está em atividade, é da ativa, ele não deixa de ser da ativa. Se eu estou de férias, eu deixo de ser um militar da ativa? Não, então eu conservo, eu sou um militar da ativa, só que eu não estou de serviço. Agora, quando eu estou de serviço, estou escalado para o serviço, ou quando eu estou atuando em razão da função, eu estava de folga.
Mas aí eu vi um fato acontecer e eu vou lá e me identifico, ó, sou policial militar e passo a agir em nome da instituição. Aí é como se eu tivesse de serviço, atuando em razão da função, ok? Eu invoquei a função pública, a função policial militar e ali passei a agir. Então é como se eu tivesse me colocado de serviço. Quando a lei fala em serviço, você está escalado para aquele fim. Vejam bem, nessa circunstância, senhores, é uma circunstância que além de ser da ativa, eu estou de serviço ou em razão da função. Então a lei, diferentemente, não pede outra condição. A vítima é a mesma, olha lá, militar da reserva, reformado ou civil. Só que aqui eu não tenho aquela condição que está lá na linha B, que o fato tem que ocorrer em lugar sujeito à administração militar. Aqui na linha C, o fato pode ocorrer em qualquer lugar, não interessa o local. Interessa que eu estou de serviço. E a vítima é o militar da reserva, reformado ou civil. Ah, isso quer dizer então, professor, que se eu abordo, eu de serviço, numa guarnição, abordo um civil na rua, na praça pública, em um bar, qualquer lugar que seja, e aplico nele um corretivo, isso quer dizer que é crime militar? Sim, é exatamente isso. Por quê? Porque não se perquire, não se pergunta onde o fato aconteceu, como foi perguntado na linha B. Bom, senhores, a linha D é quase cópia da linha C. Não precisava de ser escrita essa linha, porque está falando assim, por militar durante o período de manobra, exercício, ou seja, se eu estou num período de manobra ou exercício, eu estou de folga, gente? Claro que não, eu estou de serviço. Então não precisava disso. Contra militar da reserva, reformado ou civil. Então a mesma hipótese, militar de serviço contra militar da reserva, reformado ou civil, não interessa o local onde o fato aconteceu. Tranquilo? E para finalizar o inciso 2º, a linha E fala assim, ó, por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Vejam bem, aqui eu não tenho vítima pessoa. Tranquilo? Aqui o militar da ativa está atingindo o patrimônio sob administração militar, seja ele público, seja ele privado. De repente, a instituição está acautelando um material privado, um material de um militar que foi preso em flagrante, está lá cautelado na intendência. Está sob responsabilidade da administração militar. Quando eu falo em ordem administrativa, nós estamos falando do prestígio, da moral da instituição. Então vamos entender. Meus amigos, quando um policial militar da ativa comete o crime de peculato, ele pegou a arma que ele estava na posse de forma fixa e a vendeu. Isso é peculato, doloso. Esse militar vai enquadrar em crime militar na linha E. Por quê? Porque ele, da ativa, praticou um crime contra o patrimônio sob administração militar. Imaginem em ordem administrativa militar. Se eu, policial militar, fraudo um concurso da PM, eu estou agindo contra o nome da instituição. Ok? Estou gerando negatividade à instituição. Então, eu estou prejudicando o prestígio moral da instituição. Caio na linha E também, crime militar.